Lin Ziru, que já era cega pelo amor, não conseguia mais pensar. As 4 palavras "eu confio em você" foram interpretadas por Lin Ziru como "você gosta de mim". Ela pensou que era uma declaração de Shen Yuan. Pretendo entregar todo o projeto de aquisição de terrenos da cidade cinematográfica para você operar. Shen Yuan deu um tapinha no ombro de Lin Ziru e disse seriamente, enquanto Lin Ziru respondia gaguejando, com o rosto vermelho, mas como você acha que eu consigo fazer isso? Neste momento, a única pessoa em quem posso confiar é você. A expressão de Shen Yuan era séria e solene. Lin Ziru, ao ouvir isso, teve uma pergunta, mas e a irmã Yui? Ela não é muito profissional e confiável? Cada movimento meu está sendo monitorado por alguém. Lua Gélida foi enviada por outro conglomerado financeiro para me vigiar. Shen Yuan não hesitou e revelou a verdade diretamente. Quando Lin Ziru soube a verdade, ela instantaneamente se esclareceu. Ela finalmente entendeu a importância dessa tarefa e o quanto Shen Yuan confiava nela. Então, Lin Ziru aceitaria a tarefa de Shen Yuan? A jovem senhorita estava se envolvendo cada vez mais. Ela ainda pensava que isso era amor, mal sabia ela que era apenas uma peça encenada por chefe Shen. Todos estavam, no máximo, no segundo nível, mas o velho raposa-chefe Shen estava na estratosfera. Depois de chamar Lin Ziru para o terraço, Shen Yuan revelou a verdade. Lin Ziru ficou chocada ao ouvir. Ela não conseguia acreditar que a irmã Yui era uma espiã e ainda por cima enviada por outro conglomerado financeiro para monitorar Shen Yuan. A verdade é essa. Você também sabe que o caso da cidade cinematográfica me tornou um alvo. Sua família Lin pretende cooperar comigo, e naturalmente outros conglomerados financeiros querem me prejudicar. Lua Gélida é a espiã que eles enviaram. Shen Yuan não escondeu nada e contou tudo a Lin Ziru. Agora, a única pessoa em quem posso confiar é você. Shen Yuan disse enquanto pegava a mãozinha de Lin Ziru. E Lin Ziru, com aquele toque de Shen Yuan, teve o rosto instantaneamente avermelhado, como se Shen Yuan não estivesse discutindo uma parceria, mas sim fazendo uma profunda declaração de amor a ela. Lin Ziru segurava o cartão Black Supremo em suas mãos. Um fundo de 50 bilhões foi dado de uma hora para outra. Mesmo sua família não confiaria tanto nela. A família Lin de Lin Ziru também era muito rica, mas 50 bilhões definitivamente não era uma quantia pequena. Mas Shen Yuan entregou-lhe o cartão com total confiança, e o projeto da cidade cinematográfica era extremamente importante. Shen Yuan realmente não me vê como uma estranha. Lin Ziru olhou nos olhos de Shen Yuan com carinho. Shen Yuan olhava para Lin Ziru, a pessoa em quem ele podia confiar incondicionalmente, e pensava que, nesse período, os pontos de afeição de Lin Ziru já haviam subido gradualmente para 92. Ele se perguntava se esta onda conseguiria levá-la diretamente ao ponto de eliminação. Essa confiança incondicional em mim, essa dedicação sem reservas, é definitivamente amor, pensou Lin Ziru, que caiu em um profundo devaneio do qual não conseguia se libertar. Ela sentia que isso era amor, que Shen Yuan a amava, e por amá-la, ele a confiava com uma tarefa tão importante. Ao pensar nisso, os pontos de afeição de Lin Ziru aumentaram novamente, e foi nesse momento que os pontos de afeição de Lin Ziru finalmente atingiram 95, e Shen Yuan obteve sucesso em sua reviravolta. Shen Yuan gastou um total de 50 bilhões de yuans para Lin Ziru, o alvo número 10 de seu esquema de cortejo. Ele também gastou 50 bilhões em 2 outras coisas, além de 30 imagens poderosas e domínio em pintura, canto, gol e canto com dança. Nesse momento, Shen Yuan finalmente revelou sua verdadeira natureza. Ele sabia que isso seria absolutamente eficaz. Lin Ziru caía nessa história. Contanto que ele se mostrasse um pouco mais afetuoso, ela pularia sozinha para a armadilha, sem que ele precisasse dizer nada. Não conte a ninguém o que aconteceu hoje. Este é o nosso pequeno segredo, disse Shen Yuan, sem esquecer de terminar com um toque afetuoso após sua virada. Lin Ziru olhou para Shen Yuan timidamente e perguntou suavemente, um segredo que só nós dois sabemos? Eu tenho um segredo exclusivo com ele. Isso significa que sou muito importante para ele, que ele deve ter sentimentos por mim, é isso mesmo. Uma simples frase de Shen Yuan foi novamente mal interpretada por Lin Ziru. Pensando nisso, Lin Ziru tomou sua decisão. Querido Yuan, voltarei para a cidade amanhã. Lembre-se de pensar em mim, viu? A fala de Lin Ziru significava que ela havia concordado com Shen Yuan, ela o ajudaria a completar o projeto de produção audiovisual com os 50 bilhões. Vendo isso, Shen Yuan ficou instantaneamente eufórico. Com certeza pensarei em você. Depois de conversarem, Lin Ziru voltou saltitando para casa. Era evidente que ela estava muito feliz, diferente da ingênua Lin Ziru. Shen Yuan olhava para Lin Ziru, mas pensava, essa garotinha da família Lin é bem fofa, e sua natureza é muito gentil. Se o chefe da família Lin não insistir em se opor a mim no futuro, poderei ser mais generoso com a família Lin. Por consideração a Lin Ziru, Shen Yuan decidiu dar uma trégua à família Lin, mas a premissa era que eles não o provocassem ativamente.
Depois de resolver este assunto, Shen Yuan desceu as escadas, mas assim que desceu, sua mãe o chamou. Yuanzinho, vem aqui. A mamãe tem algo para te dizer. A mãe parecia ter tomado uma decisão há muito tempo, então assim que Shen Yuan desceu, ela o chamou. Shen Yuan parecia confuso. Não seria melhor dizer logo o que é? Por que parece tão sério? Isso não é típico da mamãe. Chegando ao quarto, a mãe começou. Yuanzinho, é o seguinte. Hoje, sua tia Xun Fengtinzi conversou com a mamãe, e a mamãe decidiu vender esta casa. Shen Yuan ficou instantaneamente atordoado ao ouvir isso. Por que vender a casa assim do nada? Shen Yuan nunca imaginou que sua mãe venderia a casa, afinal, o que ela menos tinha agora era dinheiro. E depois da reforma de Lin Zilu, o valor desta casa havia se multiplicado por um fator desconhecido. Então, Shen Yuan perguntou. Mãe, isso não é pouca coisa. De jeito nenhum deveríamos vender a casa. O que deu na mamãe para querer vender a casa de repente? Será que ela precisa de dinheiro para alguma coisa? Shen Yuan começou a pensar imediatamente. Ele achava o assunto estranho, algo definitivamente estava errado. Você já não é mais criança, já deveria estar pensando seriamente em se casar. Agora, a imobiliária Céu Voador, que está comprando terras, é muito generosa, não é? No futuro, quando você comprar casa e carro na cidade An, esse dinheiro, junto com algumas das economias da mamãe, deve ser o suficiente. Vendo o filho com uma expressão de dúvida, a mãe finalmente explicou o motivo. Shen Yuan praguejou mentalmente. Droga, é a Céu Voador de novo. Não é a empresa que entreguei a Yu e Lingua? Estão convencendo as pessoas a vender casas e agora vieram até a minha mãe. Pensando nisso, Shen Yuan ficou um pouco irritado. Eu e seu pai chegamos ao fim. Naquela época, todos os rendimentos serão divididos meio a meio, e depois não teremos mais dívidas um com o outro. Eu também já falei com seu pai. Este assunto está basicamente resolvido. Sem esperar a objeção de Shen Yuan, a mãe levantou-se diretamente, sem dar a Shen Yuan a chance de falar. Shen Yuan suspirou levemente em seu coração. Minha mãe ainda não sabe o quão rico eu sou, por isso está pensando em vender a casa. Ah, o pobre coração de mãe! Mas agora, todas as terras da cidade podem ser conectadas, o que permitirá um melhor desenvolvimento. De qualquer forma, no futuro, eu a levarei para morar na cidade. Naquela época, darei à minha mãe uma grande vila, uma em Cidade An, uma em Dudu e uma em Modu. E então a honrarei adequadamente. Em 7 dias, 15 bilhões foram gastos. No entanto, Shen Yuan não só não ficou bravo, como ficou muito feliz, e até considerou a secretária um gênio que surge uma vez a cada 100 anos, chegando a dizer que a secretária era seu dragão adormecido. Hoje, Shen Yuan chamou Yu e Lingua ao quintal. Shen Yuan, segurando os materiais, perguntou, este é o último relatório financeiro? Yu e Lingua respondeu seriamente, sim, recentemente, a imobiliária Céu Voador se expandiu rapidamente. Conquistamos as terras da nossa cidade e até das cidades vizinhas. No entanto, a empresa agora enfrenta uma situação de falta de capital. Yu e Lingua explicou tudo em detalhes, informando cada pormenor a Shen Yuan, mas devido a problemas de comunicação, eles continuavam a adquirir terras freneticamente. Atualmente, estamos com um rombo financeiro grave e precisamos de uma grande quantia para cobri-lo. Yu e Lingua falava ao lado enquanto Shen Yuan a ouvia sentado. Na verdade, Shen Yuan não entendia absolutamente nada do relatório, apenas fingia. Este grande rombo é todo meu erro. Chefe, me desculpe, a culpa é minha por fazê-lo perder dinheiro. O que Yu e Lingua pensava era, agora, a Céu Voador não consegue tirar dinheiro e continua comprando terrenos freneticamente. Se a cadeia de financiamento for rompida, de acordo com o contrato, haverá uma indenização 10 vezes maior. Quero ver o que você vai fazer. Yu e Lingua estava exultante. Ela estava esperando que Shen Yuan não conseguisse arranjar o dinheiro, e então Shen Yuan estaria acabado. Ao ouvir que uma quantia era necessária para cobrir o rombo, Shen Yuan não demonstrou nervosismo, mas perguntou calmamente a Yu e Lingua quanto dinheiro é necessário para cobrir esse rombo. Yu e Lingua fingiu estar um pouco envergonhada e constrangida, serão necessários cerca de 10 bilhões. Depois de atuar por um bom tempo, Yu e Lingua finalmente revelou o número. O quê? 10 bilhões. Ótimo, muito bom. Quando Shen Yuan ouviu 10 bilhões, ele instantaneamente se animou como se tivesse tomado um potente estimulante. Ele ficou completamente agitado, pois agora, só gastar dinheiro, e muito dinheiro, era o que despertava seu interesse. Yu e Lingua, ao ver a reação de Shen Yuan, ficou totalmente atordoada, chegando a duvidar se havia visto errado. É assim que alguém reage depois de perder dinheiro? Parece mais feliz do que quando ganha. Yu e Lingua, você realmente não me decepcionou. Em apenas uma semana, você não só gastou 5 bilhões, como ainda pediu mais 10 bilhões. Você é simplesmente minha assistente mais competente.
Shen Yuan, excitado, deu um tapinha no ombro de Yue Lingguan, dando-lhe o mais firme encorajamento, enquanto Yue Lingguan parecia um tanto perdida. Chefe, o senhor não está sendo sarcástico, está? Como poderia ser sarcasmo? Você tem a capacidade de gastar 15 bilhões em uma semana. Você é simplesmente um gênio nato. Shen Yuan elogiou-a novamente. Em certo sentido, Yue Lingguan era de fato um talento, afinal, gastar uma quantia tão grande de dinheiro de forma razoável não era uma tarefa fácil. Agora, Yue Lingguan tinha apenas um pensamento: este chefe deve ter batido a cabeça na porta. Há muitos funcionários que sabem ganhar dinheiro, e isso não é nada de extraordinário. Mas são os funcionários que sabem gastar dinheiro que são verdadeiramente capazes. Essa era a filosofia de Shen Yuan. Por mais que você soubesse ganhar dinheiro, Shen Yuan não lhe daria muita atenção, mas se você soubesse gastar, ele o consideraria um gênio. Portanto, Yue Lingguan, você é meu dragão adormecido. Finalmente, Shen Yuan apontou para Yue Lingguan. Essa frase, dragão adormecido, foi a maior afirmação e o início da mudança de sentimentos de Yue Lingguan. Shen Yuan sorriu friamente em seu coração. Ovelhinha, brincando comigo? Quanto mais você perde, mais eu ganho. Que tola, não esperava, não é? Após a série de elogios de Shen Yuan, Yue Lingguan parecia realmente acreditar que era assim. Ela perguntou a si mesma, é mesmo assim? Será que sou realmente um gênio dos negócios? Apenas nunca havia percebido. Yue Lingguan olhava para suas mãos, e algumas de suas crenças começavam a se desintegrar. Foi então que seu celular tocou, exibindo uma mensagem: sua conta recebeu 20 bilhões de yuans. Olhando para essa quantia colossal, Yue Lingguan sentiu uma confusão em seu coração. 20 bilhões! O que este homem está pensando? Será que ele confia tanto assim em mim? Nem mesmo o jovem mestre Li me daria tanta confiança. Yue Lingguan começou a comparar o jovem mestre Li com Shen Yuan, e então perguntou nervosamente: chefe, o senhor confia tanto em mim assim? O senhor não tem medo? No entanto, antes que Yue Lingguan terminasse sua pergunta, Shen Yuan imediatamente disse as duas palavras: não tenho medo. Confirmando novamente a Yue Lingguan: não duvide de quem você emprega, e não empregue quem você duvida. Shen Yuan virou-se e deu um sorriso malicioso. Essas 8 palavras foram a conclusão final. Shen Yuan acreditava que, após essa série de ações, mesmo a bem treinada Yue Lingguan não poderia deixar de se abalar, a menos que fosse um robô com um coração de ferro. Quando essas 8 palavras entraram nos ouvidos de Yue Lingguan, ela finalmente sucumbiu. Foi a primeira vez que sentiu seu coração acelerar. Naquele momento, Yue Lingguan percebeu que admirava Shen Yuan, e até esperava receber seus elogios. Foi nesse momento que os pontos de afeição de Yue Lingguan começaram a aumentar loucamente, subindo instantaneamente de menos 80 para menos 10 pontos. Shen Yuan sorriu ao ver essa cena, pois tudo estava seguindo seu plano. Visto por essa ótica, os 20 bilhões gastos não foram em vão, e ele até teve um pequeno lucro. Ah, sim, tem mais uma coisa, secretária Yue, providencie um carro para mim. Amanhã voltarei para a cidade An. Depois de passar um tempo em sua cidade natal, Shen Yuan finalmente voltaria para a cidade An. Yue Lingguan sentiu-se um pouco confusa. De repente, ele vai voltar para a cidade An. O que ele vai fazer? Será que tem algum grande plano? Em 7 dias, 15 bilhões foram gastos. No entanto, Shen Yuan não só não ficou bravo, como ficou muito feliz, e até considerou a secretária um gênio que surge uma vez a cada 100 anos, chegando a dizer que a secretária era seu dragão adormecido. Hoje, Shen Yuan chamou Yue Lingguan ao quintal. Shen Yuan, segurando os materiais, perguntou: este é o último relatório financeiro? Yue Lingguan respondeu seriamente: sim, recentemente, a imobiliária Céu Voador se expandiu rapidamente. Conquistamos as terras da nossa cidade e até das cidades vizinhas. No entanto, a empresa agora enfrenta uma situação de falta de capital. Yue Lingguan explicou tudo em detalhes, informando cada pormenor a Shen Yuan, mas devido a problemas de comunicação, eles continuavam a adquirir terras freneticamente. Atualmente, estamos com um rombo financeiro grave e precisamos de uma grande quantia para cobri-lo. Yue Lingguan falava ao lado enquanto Shen Yuan a ouvia sentado. Na verdade, Shen Yuan não entendia absolutamente nada do relatório, apenas fingia. Este grande rombo é todo meu erro. Chefe, me desculpe, a culpa é minha por fazê-lo perder dinheiro. Yue Lingguan também estava fingindo e atuando, e, claro, isso era intencional da parte dela. Na verdade, o que Yue Lingguan pensava era: agora, a Céu Voador não consegue tirar dinheiro e continua comprando terrenos freneticamente. Se a cadeia de financiamento for rompida, de acordo com o contrato, haverá uma indenização 10 vezes maior. Quero ver o que você vai fazer. Yue Lingguan estava exultante. Ela agora só esperava que Shen Yuan não conseguisse arranjar dinheiro, e então Shen Yuan estaria acabado.
Ao ouvir que uma quantia era necessária para cobrir o rombo, Shen Yuan não demonstrou nervosismo. Em vez disso, ele perguntou calmamente a Yue Lingguan quanto dinheiro é necessário para cobrir esse rombo. Yue Lingguan fingiu estar um pouco envergonhada e constrangida. Serão necessários cerca de 10 bilhões. Depois de atuar por um bom tempo, Yue Lingguan finalmente revelou o número. O quê? 10 bilhões? Ótimo, muito bom. Quando Shen Yuan ouviu 10 bilhões, ele instantaneamente se animou como se tivesse tomado um potente estimulante. Ele ficou completamente agitado, pois agora, só gastar dinheiro, e muito dinheiro, era o que despertava seu interesse. Yue Lingguan, ao ver a reação de Shen Yuan, ficou totalmente atordoada, chegando a duvidar se havia visto errado. É assim que alguém reage depois de perder dinheiro? Parece mais feliz do que quando ganha. Yue Lingguan, você realmente não me decepcionou. Em apenas uma semana, você não só gastou 5 bilhões, como ainda pediu mais 10 bilhões. Você é simplesmente minha assistente mais competente. Shen Yuan, excitado, deu um tapinha no ombro de Yue Lingguan, dando-lhe o mais firme encorajamento, enquanto Yue Lingguan parecia um tanto perdida. Chefe, o senhor não está sendo sarcástico, está? Como poderia ser sarcasmo? Você tem a capacidade de gastar 15 bilhões em uma semana. Você é simplesmente um gênio nato. Shen Yuan elogiou-a novamente. Em certo sentido, Yue Lingguan era de fato um talento, afinal, gastar uma quantia tão grande de dinheiro de forma razoável não era algo trivial. Agora, Yue Lingguan tinha apenas um pensamento: este chefe deve ter batido a cabeça na porta. Há muitos funcionários que sabem ganhar dinheiro, e isso não é nada de extraordinário, mas são os funcionários que sabem gastar dinheiro que são verdadeiramente capazes. Essa era a filosofia de Shen Yuan. Por mais que você soubesse ganhar dinheiro, Shen Yuan não lhe daria muita atenção, mas se você soubesse gastar, ele o consideraria um gênio. Portanto, secretária Yue, você é meu dragão adormecido. Finalmente, Shen Yuan apontou para Yue Lingguan. Essa frase, dragão adormecido, foi a maior afirmação e o início da mudança de sentimentos de Yue Lingguan. Shen Yuan sorriu friamente em seu coração. Ovelhinha, brincando comigo? Quanto mais você perde, mais eu ganho. Que tola, não esperava, não é? Após os inúmeros elogios de Shen Yuan, Yue Lingguan parecia realmente acreditar que era assim. Ela perguntou a si mesma, é mesmo assim? Será que sou realmente um gênio dos negócios? Apenas nunca havia percebido. Yue Lingguan olhava para suas mãos, e algumas de suas crenças começavam a se desintegrar. Foi então que seu celular tocou, exibindo uma mensagem: sua conta recebeu 20 bilhões de yuans. Olhando para essa quantia colossal, Yue Lingguan sentiu uma confusão em seu coração. 20 bilhões? O que este homem está pensando? Será que ele confia tanto assim em mim? Na verdade, nem mesmo o jovem mestre Li me daria tanta confiança. Yue Lingguan começou a comparar o jovem mestre Li com Shen Yuan, e então perguntou nervosamente: chefe, o senhor confia tanto em mim assim? O senhor não tem medo? No entanto, antes que Yue Lingguan terminasse sua pergunta, Shen Yuan imediatamente disse as duas palavras: não tenho medo. Confirmando novamente a Yue Lingguan, não duvide de quem você emprega, e não empregue quem você duvida. Shen Yuan virou-se e deu um sorriso malicioso. Essas 8 palavras foram a conclusão final. Shen Yuan acreditava que, após essa série de ações, mesmo a bem treinada Yue Lingguan não poderia deixar de se abalar, a menos que fosse um robô com um coração de ferro. Quando essas 8 palavras entraram nos ouvidos de Yue Lingguan, ela finalmente sucumbiu. Foi a primeira vez que sentiu seu coração acelerar. Naquele momento, Yue Lingguan percebeu que admirava Shen Yuan, e até esperava receber seus elogios. E foi nesse momento que os pontos de afeição de Yue Lingguan começaram a aumentar loucamente, subindo instantaneamente de menos 80 para menos 10 pontos. Shen Yuan sorriu ao ver essa cena, pois tudo estava seguindo seu plano. Visto por essa ótica, os 20 bilhões gastos não foram em vão, e ele até teve um pequeno lucro. Ah, sim, tem mais uma coisa, secretária Yue, providencie um carro para mim. Amanhã voltarei para a cidade An. Depois de passar um tempo em sua cidade natal, Shen Yuan finalmente voltaria para a cidade An. Yue Lingguan sentiu-se um pouco confusa. De repente, ele vai voltar para a cidade An. O que ele vai fazer? Será que tem algum grande plano? A plataforma de transmissão ao vivo de Lao Hua finalmente foi lançada. Assim, Shen Yuan decidiu retornar à cidade An para prestigiar o evento. Mas sua irmã, ao saber, também quis ir junto, pois ela ficava muito sem jeito sozinha em casa. Shen Yuan concordou de imediato. Ele queria levar a irmã para experimentar o que era uma vida de ostentação e devassidão. Tendo tomado a decisão, Shen Yuan começou a arrumar suas coisas. Sua mãe estava muito confusa. Yuanzinho, por que você vai voltar tão cedo?
As férias ainda nem acabaram, não é? Perguntou a mãe enquanto ajudava Shen Yuan a arrumar suas roupas. Ela achava o filho um pouco estranho, voltando para a escola tão cedo. Uma empresa de um amigo vai inaugurar e ele me pediu para ajudar, respondeu Shen Yuan enquanto arrumava suas roupas. O principal é que já faz um tempo que estou em casa. É hora de voltar para a cidade An, afinal, há muitas garotas esperando por mim lá. E a pessoa cuja empresa estava sendo inaugurada desta vez era a divertida Zhao Yuqi. Zhao Yuqi ligou para Shen Yuan, dizendo que Gato Grande estava prestes a ser lançado e queria que Shen Yuan participasse de um evento como convidado. Com medo de que Shen Yuan recusasse, Zhao Yuqi agiu de forma mimada, implorando para que ele fosse. Voltar para ajudar? Trabalho para pagar os estudos? Como a mãe poderia saber da importância de Shen Yuan agora? Ela pensava que ajudar significava algo como servir mesas. Mal sabia ela que agora, basta uma pequena intervenção de Shen Yuan para causar grandes ondas. Na memória de sua mãe, o filho sempre foi sensato desde pequeno, e era econômico com o dinheiro. Ela conseguia imaginar que ele devia fazer muitos bicos na escola, como distribuir panfletos, e que sua vida devia ser muito difícil. Yuanzinho sempre quer aliviar o fardo da família. Ele sofreu tanto esses anos. Pensando nisso, a mãe se emocionou até às lágrimas. Mas ela também sentia que o filho havia crescido e se tornado sensato, pensando na família. Ao pensar nisso, a mãe sentiu-se muito aliviada. Mãe, o que houve? Por que está chorando? Vendo a mãe chorar de repente, Shen Yuan rapidamente se aproximou para verificar. A mãe, fungando, respondeu, não é nada, não é nada. A mamãe só está com saudades de você. Yuanzinho, aqui estão 50 mil. Não seja muito econômico, gaste o que precisar gastar. A senha é o seu aniversário. Nesse momento, a mãe tirou um cartão. Embora fossem apenas 50 mil, para uma família comum como a de Shen Yuan, não era uma quantia a ser ignorada. Shen Yuan, é claro, sentiu o peso desse dinheiro, então ele perguntou rapidamente, isso não está certo, mãe. Por que a senhora está me dando tanto dinheiro do nada? Agora, o que Shen Yuan menos tinha era dinheiro. Ele, é claro, não podia aceitar o dinheiro suado da mãe. Na opinião de Shen Yuan, esses 50 mil valiam mais do que seus 500 milhões, ou até mesmo seus 5 bilhões. Se você não gastar, precisará gastar quando namorar, não é? Aquela garota, na minha opinião, é muito boa. A moça gosta muito de você. Ao namorar, você sempre deve ser um pouco generoso, continuou a mãe, enquanto Shen Yuan tentava explicar novamente. Mãe, eu tenho dinheiro. Eu sou um bilionário agora. Yuanzinho, Yuanzinho, não me faça rir. Olhe para você, onde parece um bilionário. Você não acordou direito, não é? Olhe para todas essas roupas e calças velhas, onde parece um rico. Shen Yuan ficou sem palavras em seu coração. Quem disse que um bilionário não pode usar camiseta? Yuanzinho, não se preocupe comigo. Sua mãe agora tem dinheiro. Esses 50 mil são minha comissão. De repente, a mãe pegou a mão de Shen Yuan e revelou a situação. Shen Yuan perguntou, comissão? Mãe, a senhora não entrou em alguma organização estranha, entrou? O que você está falando? Sua tia Chunhon me arrastou para o grupo de persuasão da imobiliária Céu Voador, e sua mãe já fechou vários negócios. A mãe disse, enquanto batia na testa do filho para que ele não pensasse bobagens. Ao ouvir isso, Shen Yuan imediatamente pensou na imobiliária Céu Voador. Aquela que Yu Linguan adquiriu. O chefe da Céu Voador agora era Shen Yuan. De qualquer forma, continue voando para frente, mamãe te seguirá com coragem. À tarde, ainda preciso ir persuadir seus tios maternos a venderem suas casas, então não vou te acompanhar. Lembre-se de trazer minha nora de volta o mais rápido possível. Depois de dar-lhe um olhar encorajador, a mãe partiu, e Shen Yuan ficou realmente sem palavras. Embora estivesse agora em sua cidade natal, se sua mãe soubesse que o chefe por trás da imobiliária Céu Voador era seu filho, ela provavelmente desmaiaria de choque. É melhor eu não contar a ela por enquanto. Assim que Shen Yuan tomou essa decisão, de repente, ouviu-se um movimento ao lado e alguém chamou o irmão. Quem poderia chamar Shen Yuan de irmão senão Wang Mengmen? Ela espiou com a cabeça e perguntou a Shen Yuan, irmão, você vai voltar para a cidade An? As palavras de Wang Mengmen denotavam relutância e um pouco de nervosismo. Sim, o que foi, Mengmen? Shen Yuan não pensou muito na hora. Ele achava que, mais cedo ou mais tarde, teria que voltar, e não parecia haver muita diferença em voltar cedo ou tarde. Vê você pode me levar junto para a cidade An? De repente, Wang Mengmen perguntou em voz baixa, com medo de que Shen Yuan recusasse, por isso só se atreveu a perguntar de forma hesitante. Afinal, para Wang Mengmen, era um pedido um tanto caprichoso. Mas Shen Yuan, ao ouvir, compreendeu instantaneamente. Quase esqueci isso.
Eu verifiquei, a mãe biológica de Mengmen fugiu com meu pai. Se eu não estiver em casa, ela sozinha enfrentando minha mãe provavelmente ficaria apavorada. Por isso, ela quer que eu a leve. Claro. Deixar você sozinha aqui realmente não seria bom. Venha comigo. Shen Yuan, ao entender, concordou imediatamente, e Wang Mengmen perguntou com uma expressão feliz, é verdade? Irmão, é mesmo verdade? Obrigada, irmão. Vou arrumar minha bagagem. Após obter a permissão de Shen Yuan, Wang Mengmen correu para arrumar suas coisas. Shen Yuan olhou para o irmão um pouco atônito. Não precisa ter tanta pressa assim. No entanto, Shen Yuan achava que ter uma irmã era realmente bom, e ainda por cima uma criança tão bem comportada. Wang Mengmen era realmente uma irmã de sangue para Shen Yuan em seu coração. Shen Yuan decidiu que, desta vez, ele levaria Mengmen para experimentar intensamente. O que era a vida de luxo e opulência da burguesia? O que era a vida de devaneios e prazeres dos ricos? Isso não era apenas para que ela desfrutasse, mas também para ajudá-la a expandir seus horizontes e aumentar seu conhecimento. Afinal, a visão de mundo e o conhecimento são muito importantes para os ricos. Shen Yuan jurou secretamente em seu coração, minha irmã, a irmã de Shen Yuan, jamais poderá ser enganada por poucas palavras de homens ruins no futuro. Moleques de cabelo descolorido, nem pensem nisso, fiquem longe. Acabou. Shen Yuan sofreu um acidente de carro no caminho de volta para a cidade. Será que foi um acidente ou foi intencional? Ele arrumou suas roupas. Desta vez, é a secretária Yui Lingguan. Nesse momento, a voz insatisfeita de Shen Yuan saiu de dentro do carro. Yui Lingguan, pedi para você encontrar um carro qualquer e você realmente encontrou um qualquer? Um mero BMW Série 4 é digno da minha identidade, a do Shen Yuan? Seu trabalho, da próxima vez, precisa ser feito com mais seriedade. Shen Yuan, no banco de trás, bebia refrigerante gelado enquanto provocava Yui Lingguan. Agora, Shen Yuan até transformou provocar Yui Lingguan em um passatempo. Desculpe, chefe, terei mais atenção da próxima vez. Yui Lingguan estava com raiva, mas não ousava expressar. Afinal, Shen Yuan era seu chefe atual, e o que o chefe dizia só podia ser obedecido, não refutado. Na verdade, naquele momento, Yui Lingguan estava prestes a explodir de raiva. Irmão, pare de implicar com a irmã Yui. Este carro não é bom o suficiente? Wang Mengmen defendeu Yui Lingguan. Ela sentia que o irmão Shen Yuan estava sempre provocando Yui Lingguan, como se fosse de propósito. Embora a estivesse defendendo, Wang Mengmen não parou de descascar as laranjas. Em tão pouco tempo, como haveria tantos carros bons para você escolher? A irmã Yui está sobrecarregada lidando com os assuntos da empresa todos os dias. Nem mesmo laranjas conseguem calar sua boca. Wang Mengmen disse enquanto alimentava Shen Yuan com uma laranja. Shen Yuan, por sua vez, desfrutava da atenção exclusiva de sua irmã e sorriu levemente. Minha irmã é tão atenciosa. Ao ouvir Shen Yuan elogiá-la, os pontos de afeição de Wang Mengmen aumentaram novamente em 5 pontos. Atualmente, o nível de afeição é de 70 pontos. Shen Yuan era muito importante no coração de Wang Mengmen, então seus pontos de afeição basicamente só aumentavam, raramente diminuíam. Já Yui Lingguan, ao volante, estava furiosa. Naquele momento, ela xingava Shen Yuan loucamente em sua mente. Que canalha! Tratar sua própria irmã como uma criada. Até para comer uma laranja precisa que alguém o alimente. Que bebê gigante! Quanto mais Yui Lingguan pensava, mais irritada ficava, e seus pontos de afeição diminuíram em 5 pontos. Ao perceber que os pontos de afeição de Yui Lingguan haviam diminuído, Shen Yuan cuspiu a água que acabará de colocar na boca e começou a tossir incessantemente. Wang Mengmen rapidamente o alertou, beba devagar. Que é isso? É só uma laranja. Minha irmã não tem nenhuma objeção, então de onde vem tanta objeção sua? Pontos de afeição comprados com 20 bilhões se foram assim. Shen Yuan lamentava os 20 bilhões. Esses 5 pontos de afeição são dinheiro. Pouco depois, um relâmpago cruzou o céu, e uma chuva torrencial começou a cair. O céu claro foi instantaneamente coberto por nuvens escuras. Olha, está chovendo lá fora. Wang Mengmen estava com o rosto colado na janela, olhando para fora do carro. Shen Yuan respondeu, é mesmo, como o tempo pode mudar tão de repente? Acabava de estar ensolarado com um céu azul, e de repente começou a chover forte. Vendo que a chuva estava tão forte, Shen Yuan achou que o carro não deveria ir tão rápido. Então ele disse a Yui Lingguan, secretária Yui, não vá tão rápido. Você precisa manter distância do carro da frente. No entanto, assim que ele terminou de falar, um caminhão grande se aproximou de um lado, e buzinas de vários tipos soavam atrás. E na frente, havia um carro desgovernado. Shen Yuan gritou rapidamente, freia! Freia!
Mas antes que Shen Yuan terminasse de falar, o caminhão grande colidiu com um carro pequeno à frente. Diante do gigantesco caminhão, o carro pequeno à frente foi arremessado no impacto, e o caminhão inclinou-se na direção do BMW de Shen Yuan. Naquele momento, os três souberam que algo terrível estava acontecendo, mas não havia tempo para reagir, tudo aconteceu muito rápido. No segundo seguinte, o caminhão tombou, colidindo violentamente com o carro de Shen Yuan. O carro de Shen Yuan, pela inércia do impacto, foi arremessado para o ar. Ao cair, colidiu novamente com o carro que vinha atrás. Nesse momento, todas as janelas do carro estouraram, e as portas, o chassi e a carroceria sofreram danos severos. Pode-se dizer que foi bastante trágico. Quando o carro de Shen Yuan pousou, estava capotado. E devido ao tombamento do caminhão, somado à chuva e ao piso escorregadio, vários carros atrás também se colidiram. Um grave acidente de trânsito ocorreu ali. Quando as colisões cessaram, a chuva ainda batia furiosamente no BMW, como se nada tivesse acontecido. Nesse momento, a porta quebrada do carro foi chutada para longe por Shen Yuan. Ele não havia se ferido gravemente, mas tinha alguns arranhões. Que azar infernal! Se meu corpo não tivesse sido fortalecido, eu teria me dado mal agora. Shen Yuan abraçou a irmã com força. Durante o impacto, ele tentou ao máximo usar o corpo para protegê-la, minimizando os danos da colisão. Shen Yuan, por sua vez, resistiu com seu corpo fortalecido, aguentando por pouco. Felizmente, sob a proteção de Shen Yuan, Wang Mengme não sofreu nada grave. Ela olhou para Shen Yuan e perguntou com o rosto aterrorizado: Irmão, você está bem? Estou com tanto medo. Olhando para a irmã que não parava de chorar, Shen Yuan disse: Não se preocupe, você tem sorte grande, nada vai te acontecer. Então, a pergunta é: foi um acidente ou foi intencional? Ele resgatou a secretária que estava presa sob o carro. Shen Yuan, com seu corpo mortal, arrancou a porta do carro, mas a secretária resgatada ficou desfigurada por causa disso. Um acidente de carro repentino derrubou Shen Yuan e os outros dois. Não apenas eles, mas vários carros atrás também se envolveram no acidente. Isso parecia um acidente causado pela forte chuva. Ao voltar a si, Wang Mengme lembrou-se de Yui Lingguan. Irmã Yui, ela ainda está no carro. Irmão, vá salvá-la, vá salvá-la. Shen Yuan tirou sua camiseta do deus da guerra, colocou-a sobre a irmã e a confortou. Fique aqui, não se mova. Eu vou salvá-la agora. Como você está, secretária Yui? Você está bem? Shen Yuan chegou ao carro e encontrou Yui Lingguan deitada no veículo destruído. Felizmente, o impacto ativou os airbags, e Yui Lingguan recebeu alguma proteção, mas em comparação com Wang Mengme, que foi protegida por Shen Yuan, Yui Lingguan estava visivelmente muito mais grave. Minha perna parece estar presa lá dentro. Não consigo sair. Yui Lingguan ouviu o chamado de Shen Yuan e abriu os olhos lentamente, mas sua respiração estava muito fraca naquele momento. E devido ao impacto, sua perna estava presa, e ela não conseguia sair sozinha. Naquele momento, Yui Lingguan sentiu uma aura de adeus. Shen Yuan estava parado bem na sua frente, mas sua figura também havia se tornado uma massa escura. Yui Lingguan murmurou com alguma relutância: Vou morrer? Que injustiça! Morrer assim! Na dor, Yui Lingguan fechou os olhos novamente. No entanto, foi então que Shen Yuan de repente usou sua força. Ele agarrou a porta do carro com força, e em um instante, o ar ao redor se distorceu um pouco. Isso foi causado pela imensa força. Vejam só! Acompanhado de um forte rugido de Shen Yuan, aquela porta do carro foi completamente arrancada por ele. Ao mesmo tempo, um relâmpago atingiu o local coincidentemente. Naquele momento, Shen Yuan usou toda a sua força, e ele parecia um deus da guerra encarnado. Secretária Yui, aguente firme, você definitivamente ficará bem. Em um momento de crise, Shen Yuan não parava de confortar Yui Lingguan. Mesmo sabendo que Yui Lingguan estava ali para investigá-lo, Shen Yuan não pensava mais nisso em um momento de vida ou morte. Ele só queria que Yui Lingguan sobrevivesse em segurança. Ouvindo os gritos de Shen Yuan, os olhos bem fechados de Yui Lingguan se abriram novamente. Olhando para o homem à sua frente, Yui Lingguan pensou: embora esse sujeito seja um cafajeste, ele sempre consegue mostrar a bravura que um homem deve ter, e não decepciona. Pensando nisso, os pontos de afeição de Yui Lingguan aumentaram em 20. Finalmente, o placar ultrapassou o 0 e chegou aos 5 pontos. Shen Yuan abraçou Yui Lingguan, com lágrimas escorrendo de emoção. Droga, finalmente ficou positivo, que difícil. Até agora, Yui Lingguan era mais difícil de conquistar. Primeiro, ele gastou centenas de bilhões, e agora, num momento de vida ou morte, ela viu o verdadeiro sentimento. Só assim a afeição dela mal se tornou positiva. Após resgatar Yui Lingguan do carro, Shen Yuan correu rapidamente para o acostamento. Naquele momento, Wang Mengme esperava ansiosamente.
Ela e Shen Yuan só haviam sofrido ferimentos leves, mas Yue Lingguan parecia estar em estado mais grave. Irmã Yue, você está bem? Wang Mengmen apressou-se em perguntar sobre sua condição. Wang Mengmen considerava Yue Lingguan como uma irmã e, naturalmente, esperava que ela estivesse completamente bem. No entanto, no segundo seguinte, Wang Mengmen soltou um grito de surpresa. Irmã Yue, seu rosto! Yue Lingguan estava apavorada. De longe, não era perceptível, mas quando Wang Mengmen se aproximou e viu claramente, ela instintivamente soltou um grito. Meu rosto! Yue Lingguan tocou seu rosto com dúvida. Naquele momento, Yue Lingguan ainda não sabia que uma grande cicatriz havia sido feita em seu rosto. Para uma mulher que se preocupa com a beleza, isso era um golpe fatal. Olha aqui, Wang Mengmen pegou um espelho retrovisor de algum lugar e pediu que Yue Lingguan olhasse por si mesma. Como mulher, Wang Mengmen sabia naturalmente a importância de uma cicatriz no rosto para outra mulher. Ao ver o corte longo e profundo em sua testa, Yue Lingguan desabou completamente. Embora ela fosse um tanto desinteressada e fria, isso não significava que ela não fosse vaidosa. Era óbvio que essa ferida profunda e longa deixaria uma cicatriz feia, mesmo depois de curada. Como Yue Lingguan poderia aceitar isso? O espelho retrovisor caiu no chão. Yue Lingguan soltou um gemido de dor. Não se preocupe, o importante é estar viva. A medicina de hoje é tão avançada que mesmo que haja uma cicatriz, ela pode ser reparada. Shen Yuan apressou-se em confortá-la. Ao ver que era apenas uma cicatriz, Shen Yuan também se sentiu aliviado. Isso era muito melhor do que ter uma parte do corpo imóvel. Wang Mengmen também a confortou. Isso mesmo, irmã Yue, você ficará bem. Sério, pode ser reparado? Chefe, você não vai me achar um monstro feio? Por alguma razão, quando Yue Lingguan ouviu Shen Yuan dizer que podia ser reparado, ela estava incondicionalmente disposta a acreditar. Simplesmente porque o homem à sua frente, mais jovem que ela, exalava uma aura tranquilizadora. Ao ouvir Yue Lingguan perguntar se ele acharia um monstro feio, Shen Yuan respondeu imediatamente com firmeza que não. Essas palavras deixaram Yue Lingguan muito aliviada, e assim, ela se aninhou no abraço de Shen Yuan e chorou alto. Pouco depois, várias ambulâncias chegaram. Yue Lingguan, mais gravemente ferida, foi levada, e Shen Yuan e Wang Mengmen também os seguiram no veículo. Olhando para Yue Lingguan deitada na cama do hospital, Shen Yuan ponderou. Ele pensou que era hora de ativar sua especialização médica. Talvez os futuros pontos de afeição dependessem dela. Quando Yue Lingguan acordasse, ele a curaria em seu momento de desespero. Assim, os pontos de afeição viriam facilmente. O que Shen Yuan não sabia era que aquele acidente de carro, na verdade, não havia sido um acidente. O chefe Shen levou a irmã para o jantar de gala da transmissão Big Cat, onde o super-ídolo Kun Kun do basquete fez uma aparição surpreendente. A irmã, que assim como o chefe Shen não estava vestindo traje formal, foi alvo de fofocas e risadas. Olha aquela garotinha, que caipira! Shen Yuan ficou furioso, desta vez, ele estava realmente furioso. Logo depois que Shen Yuan saiu, a ligação chegou. Alô, irmão Shen Yuan, você já chegou à cidade, hã? A Big Cat tem um evento presencial esta noite, lembre-se de vir. Shen Yuan atendeu e explicou, cheguei sim, mas tive um pequeno problema aqui. Tive um acidente de carro. Shen Yuan não escondeu a verdade. Atrás dele estavam Wang Mengmen e Yue Lingguan. Naquele momento, os dois já haviam trocado de roupa e, externamente, não pareciam ter ferimentos graves, apenas Yue Lingguan tinha algumas bandagens na cabeça. O quê? Acidente de carro? Você está bem? Em que hospital você está? Pequeno Li, vá chamar o motorista. Ao ouvir que Shen Yuan havia sofrido um acidente de carros, Ao Yuki ficou tão nervosa que se atrapalhou. Mais do que qualquer coisa da Big Cat, ela se importava mais com Shen Yuan. Não, estou bem. Já tive alta, então não precisa vir. Eu participarei do evento à noite. Shen Yuan tranquilizou Zhao Yuki, dizendo que estava bem. No entanto, ao ver Zhao Yuki tão preocupada com ele, Shen Yuan sentiu um certo calor no coração, pensando que pelo menos muitas pessoas realmente se importavam com ele. Ah, sério, não precisa. Fique bem aí e espere por mim. Shen Yuan conversou por mais algumas palavras e desligou o telefone. Atrás dele, Yue Lingguan observava em silêncio. Naquele momento, seu coração estava, ao contrário, um tanto em paz. Através do acidente de carro, Yue Lingguan até teve uma ideia, talvez ter o rosto desfigurado não fosse algo ruim. Após o contato com Shen Yuan, Yue Lingguan descobriu que ele era diferente das pessoas comuns. Ele não agia de acordo com as convenções. Em vez de uma bela aparência, Yue Lingguan acreditava que sua maior valia deveria ser sua capacidade e inteligência. Naquele momento, a mentalidade de Yue Lingguan havia mudado. Embora no passado ela também fosse muito capaz, tinha grande confiança em sua própria aparência.
Mas agora Yue Língua não pensava mais assim. No entanto, no fundo, ela ainda sentia tristeza. Olhando para as costas de Shen Yuan, Yue Língua pensava, mas, no fim das contas, as pessoas são superficiais. Quem pode ficar indiferente ao ver um monstro feio o dia inteiro? Yue Língua achava que, como secretária de Shen Yuan, ela teria que ter contato frequente com ele, e com o tempo, Shen Yuan poderia acabar a desprezando. Após encerrar a ligação com Zhao Yuqi, Shen Yuan olhou novamente para Yue Língua. Secretária Yue, tenho uma tarefa para você, procure por boas vilas na cidade An. Quero comprar uma principal, como de costume. Shen Yuan continuava a entregar tarefas a Yue Língua, sem que nada mudasse. Mas, então, a irmã Ogmengmen não gostou. Irmão, você vai ser linchado. A irmã Yue está ferida, e você ainda a explora? Sua consciência não dói? Shen Yuan ouviu e deu um sorriso torto e bobo. Ah, a secretária Yue é a pessoa em quem mais confio. Ela é muito confiável. Onde já se viu explorar alguém assim? Wang Mengmen era apenas uma garota de 18 anos recém-completados. Ela naturalmente não conseguia entender a intenção de Shen Yuan. Embora Shen Yuan tivesse, como de costume, dado uma tarefa a Yue Língua, desta vez era diferente, ele o fez com uma intenção especial. Você também pensa assim, não é, irmã Yue? No entanto, antes que Wang Mengmen terminasse de falar, ela ficou atônita. Naquele momento, Yue Língua estava chorando. Ela estava chorando. O motivo era que Shen Yuan acabara de dizer que lhe daria uma tarefa, e por isso ela chorou. Ao ver isso, os irmãos pensaram secretamente que algo não estava certo. Wang Mengmen não entendia por que a irmã Yue de repente havia começado a chorar. Shen Yuan também pensava, será que fui realmente longe demais? Mas eu realmente achei que estava agindo bem. Senhorita Mengmen, você julgou mal o chefe. O chefe não me desprezou por causa da minha desfiguração, ele continua me tratando como antes. Isso é a maior afirmação e bondade para mim. Yue Língua explicou, enquanto enxugava as lágrimas. Ela não estava triste, mas sim emocionada e feliz. Tudo porque Shen Yuan não a tratou de forma diferente, mas sim como de costume. Essa era a maior afirmação e incentivo para Yue Língua. Chefe, pode ficar tranquilo, eu levarei esta tarefa com 120.000% de seriedade e com certeza o satisfarei. Após dizer isso, Yue Língua fez uma reverência muito respeitosa a Shen Yuan. A partir daquele momento, o coração de Yue Língua mudou completamente, e a importância de Shen Yuan em sua mente tornou-se imensa. À noite, no local do jantar da Big Cat, devido à vasta publicidade da Big Cat, e com o apoio do chefe Shen por trás, um grande número de pessoas já havia chegado ao local. Quando Og Mengmen e Shen Yuan chegaram, Og Mengmen ficou imediatamente impressionada com a cena. Irmão, é este o evento de que você vai participar? Parece incrível. Onde Og Mengmen já havia visto uma cena como essa? Ela era como uma criança curiosa, olhando para todos os lados. Uau, é o Kun Kun. Irmão, eu realmente vi o Kun Kun de verdade. Em um canto, um jovem ídolo popular, vestido com um macacão, jogava basquete. Essa cena imediatamente atraiu uma multidão de fãs. Dizem que eles amavam o Kun Kun há 2 anos e meio. Meu Deus, aquele é o Kun Kun? Ele sorri tão docemente. Ali, Wang Mengmen viu muitos artistas que antes só tinha visto no celular. Vê-los pessoalmente, a empolgação e alegria de Wang Mengmen era uma reação normal. Mengmen, no futuro, você precisará frequentar esses eventos com frequência. Hoje, estou te trazendo para você se acostumar, para não ficar tímida depois. Shen Yuan segurou firmemente a mão da irmã, dizendo que ela passaria por isso muitas vezes no futuro. Em outras palavras, hoje ele a trouxe para expandir seus horizontes e se divertir. Mas é mesmo bom a gente vir assim vestido? Vejo todo mundo usando vestidos de gala e ternos. Não estamos muito informais? Ao ouvir as palavras da irmã, Shen Yuan ficou um pouco surpreso na hora, mas não podia culpar Og Mengmen, pois ela realmente não entendia o valor da camiseta de guerreiro divino. Mengmen, as formalidades prendem as pessoas comuns. Seu irmão, mesmo que eu viesse nu, ninguém ousaria me desprezar esta noite. Shen Yuan sorriu com confiança. Ele explicou a essência para a irmã, mas a ingênua Wang Mengmen ainda não conseguia entender. Assim que Shen Yuan terminou de falar, 2 vozes de cochichos vieram de trás. 2 mulheres vestidas com trajes de alta costura estavam zombando. Olha, olha aquela garotinha, que caipira! Não sei como ela conseguiu entrar aqui. Ao ouvir essas palavras, o sorriso de Shen Yuan desapareceu instantaneamente, substituído por uma expressão fria. Aquelas 2 mulheres haviam pisado em sua linha vermelha. Wang Mengmen também ouviu essas palavras. Naquele momento, ela agarrava firmemente a barra do vestido, e uma sensação de inferioridade surgiu de repente. Então, como Shen Yuan agiria para dar uma lição espetacular àqueles que zombavam de sua irmã?
Ao ouvir as palavras que zombavam da irmã do chefe Shen como uma caipira, o chefe Shen foi lá e deu um tapa. Bai Jinyu, em fúria, começou a latir como um cachorro, e o chefe Shen lhe deu outro tapa. Vendo o irmão mais velho chegar, Bai Jinyu pediu que ele a defendesse, mas ele, por sua vez, lhe deu um forte tapa. Em seguida, o irmão mais velho ajoelhou-se diante do chefe Shen, com medo de que o chefe Shen o punisse. Assim que Shen Yuan trouxe a irmã para o evento, ela foi zombada. Wang Mengmen sentiu-se muito mal ao ouvir aquilo, e o sorriso no rosto de Shen Yuan desapareceu instantaneamente. De onde vieram essas galinhas selvagens para usar zombar da minha irmã, a irmã de Shen Yuan? Pensando nisso, Shen Yuan caminhou até as duas mulheres. Ele decidiu dar-lhes um aviso adequado, pois ser xingado sem motivo era algo que ele absolutamente não podia suportar. É bom saber que na cidade Han, talvez ainda não tenha aparecido ninguém capaz de intimidar Shen Yuan. Senhoritas, por favor, cuidem de suas palavras e ações. Shen Yuan foi direto ao ponto, sem rodeios, e as advertiu. Shen Yuan já estava sendo bastante gentil. Se fossem jovens mestres de outras famílias de elite, a coisa não seria tão simples quanto apenas falar. O que, senhorita? Você, caipira, está chamando quem de senhorita? Uma das mulheres ficou imediatamente irritada ao ouvir Shen Yuan chamá-la de senhorita, e a outra rapidamente a seguiu, respondendo, quem você pensa que é, para merecer que eu preste atenção às minhas palavras e ações? Que piada! As duas não só não perceberam o próprio erro, como também intensificaram seus ataques verbais a Shen Yuan. Ao entender a índole delas, a raiva de Shen Yuan subiu rapidamente à sua cabeça. Shen Yuan decidiu dar-lhes uma verdadeira lição, para que soubessem que nem todos podiam ser zombados. Mas, quando Shen Yuan estava prestes a explodir de raiva, a mão de Wang Mengmen de repente segurou sua perna. Wang Mengmen não queria mais problemas, ela menos ainda queria que o irmão brigasse com outras pessoas por causa dela. Irmão, que tal deixarmos pra lá? Wang Mengmen nunca havia passado por uma situação como essa. Antes de vir para a cidade Han, ela era apenas uma garota comum do campo. Por isso, ela achava melhor não arrumar problemas à toa na rua. Mas o que Wang Mengmen não sabia era que as pessoas podiam arrumar problemas com quem quisessem, exceto com Shen Yuan. Vou lhes dar mais uma chance. Peçam desculpas à minha irmã. Shen Yuan colocou Wang Mengmen atrás de si, então seus olhos ficaram extremamente frios, olhando friamente para as duas mulheres. Se Shen Yuan percebesse que elas ainda não se desculpavam, ele não seria mais tolerante. No entanto, após ouvir as palavras de Shen Yuan, as mulheres não tinham a menor intenção de se desculpar, e em vez disso, pareciam satisfeitas. Ela disse com uma expressão desafiadora, pedir desculpas? Desculpas, uma ova. Você sabe quantos fãs eu tenho? Você já era. No entanto, antes que a mulher terminasse de falar, o tapa de Shen Yuan atingiu violentamente seu rosto. O som alto do tapa se espalhou instantaneamente por todo o salão. Essa cena foi tão repentina que Shen Yuan e a mulher temporariamente se tornaram o centro das atenções do evento. Você se atreveu a me bater? Você se atreveu a me bater? Você realmente se atreveu a me bater? A mulher não podia acreditar. O caipira que ela desprezava ousou agredi-la. Ela era uma pequena fada intocável, e mesmo na internet ninguém ousava desrespeitá-la. Mas hoje, ela foi agredida por um caipira. No entanto, mal a mulher terminou de falar, Shen Yuan deu-lhe outro tapa na face direita. Agora, ambos os lados de seu rosto estavam vermelhos e inchados, parecendo um delicioso pedaço de carne de porco. Após os dois tapas sonoros, todos se reuniram ali completamente. Olhando para a mulher caída, a multidão começou a cochichar. Quem é essa pessoa? Bateu numa mulher. Que falta de classe, sem um pingo de cavalheirismo. A multidão não via o processo, apenas o resultado da mulher sendo agredida. Essa é a razão pela qual a maioria das pessoas gosta de seguir a manada, eles nem sequer entendem o que aconteceu. Eles seguem cegamente, pensando que o que vem é a verdade. Shen Yuan riu friamente por dentro. Que bando de covardes! Quem disse que não se pode bater em mulher? Mulheres com a boca suja merecem apanhar. Que diabos de cavalheirismo! Não preciso dessa porcaria. Essas princesinhas são mimadas por vocês, seus covardes. Como o tumulto era considerável, um homem de cabelos brancos chegou com 2 seguranças. Quem está causando problemas no meu território? Essa pessoa era Xiaobai, o subordinado de Altian. Ele havia bebido uma vez com Shen Yuan. No entanto, quando Xiaobai viu a mulher sendo agredida e depois Shen Yuan à sua frente, um suor frio escorreu instantaneamente. Xiaobai disse subconscientemente, Tchê chefe Shen. Xiaobai nunca imaginou que quem estava causando problemas era o chefe Shen. Desde o último encontro, a influência do chefe Shen só havia crescido, ele já era uma figura lendária. Ele nunca esperou encontrá-lo ali. Que sorte a minha hoje!
Naquele momento, Xiaobai nem sequer pensou na mulher agredida, ele apenas sentiu que sua vinda hoje havia valido muito a pena. A mulher agredida, ao ver seu chefe Bai chegar, imediatamente pareceu ter encontrado esperança, pois achava que, se o chefe Bai agisse, o caipira à sua frente teria um fim muito ruim. Jovem mestre Bai, finalmente você chegou. Esse caipira me bateu, você precisa me defender. A mulher se atirou nos braços de Xiaobai e começou a chorar copiosamente, dizendo que havia sido intimidada e que ele precisava defendê-la. No entanto, no segundo seguinte, uma dor familiar surgiu novamente, pois ela foi agredida novamente, e quem a agrediu foi seu tão adorado chefe Bai. Xiaobai estendeu a mão e gritou furiosamente, cala a boca, mulher. Você não tem o direito de falar aqui, suma da minha frente. Chefe, sinto muito. Eu só a vi algumas vezes, ela não sabe o seu lugar. Se ela o ofendeu, eu peço desculpas em nome dela. Após bater na mulher, Xiaobai imediatamente começou a elogiar Shen Yuan. Naquele momento, Xiaobai não tinha mais a imagem do chefe Bai, ele parecia um pequeno fã do chefe Shen. Não estou enganado, estou? Ainda é aquele mestre da confusão da família Bai? Ele se tornou tão educado? Quem é essa pessoa para fazer o jovem mestre Bai nem conseguir levantar a cabeça? A multidão, ao ver essa cena, estava um tanto incrédula. Enquanto isso, Ogmengmen, que estava atrás, corou. Ela percebeu que a maneira como o irmão Shen Yuan a protegeu agora era muito dominadora, como o protagonista masculino de uma série de TV, e ela era a protagonista feminina frágil. Embora Shen Yuan fosse muito dominador naquele momento, Ogmengmen realmente gostou dessa sensação. Assim, seus pontos de afeição aumentaram novamente em 5 pontos, atingindo 85, já na beira da superação. O chefe Shen evoluiu para um Batman divino por sua irmã, ele estava prestes a mostrar seu charme novamente sob os olhares de todos, apenas para que sua irmã soubesse o quão bonito seu irmão era. Ao mesmo tempo, Yue Lingua estava no hotel olhando o celular. Agora, ela parecia estar em um dilema, pois Shen Yuan havia causado algumas mudanças em seu pensamento. No entanto, ela havia vindo com uma missão do jovem mestre Li. Olhando para o número de Li Jiamu, Yue Lingua não ligou imediatamente, ela estava pensando se deveria continuar a relatar as informações. Pensando nisso, Yue Lingua lembrou-se novamente daquele homem. Ao ter contato com ele, Yue Lingua descobriu que ele não era tão desprezível como os rumores diziam. Na verdade, em certos momentos, Shen Yuan não só não a desprezava, como também a protegia. Por exemplo, no acidente de carro de ontem, Shen Yuan a resgatou sem se importar com o perigo. Só por isso, Shen Yuan poderia ser considerado o salvador de Yue Lingua. Além disso, Shen Yuan não a desprezou depois e continuou a lhe dar tarefas como de costume. Essa forma de não discriminar fez com que a mente de Yue Lingua estivesse agora cheia de Shen Yuan, não importava o quanto ela tentasse não pensar, era inútil. Por isso, ela estava agora muito dividida. De um lado, o verdadeiro chefe por trás dos bastidores, Li Jiamu; do outro, Shen Yuan, o chefe temporário e disfarçado. Mas, no final, Yue Lingua tomou sua decisão, ela não se importou com mais nada e discou o número de Li Jiamu. Sou eu. Naquele momento, Li Jiamu, de Modu, atendeu ao telefone. Ele levava muito a sério a questão de derrubar o chefe Shen, e Yue Lingua era o elo mais importante desse plano. Jovem mestre, podemos prosseguir. Depois que Li Jiamu atendeu ao telefone, a hesitação nos olhos de Yue Lingua desapareceu, ela não estava mais preocupada com emoções desnecessárias. Agora, Yue Lingua havia voltado a ser aquela secretária fria e com pouca emoção. Eu já adquiri secretamente vários terrenos espalhados. Agir agora pode afetar a área central do planejamento da cidade cinematográfica. Yue Lingua estava certa de que, se agisse agora, o plano da cidade cinematográfica de Shen Yuan teria problemas muito sérios, podendo até levar ao fracasso do projeto. Bom, muito bem feito. Lingua, você se esforçou muito neste período. Quando voltar, não a tratarei mal. Li Jiamu ficou radiante ao ouvir isso, e um sorriso perverso e malicioso surgiu em seus lábios. Jovem mestre, o senhor está exagerando, por favor, não diga isso. Elogiada por Li Jiamu daquela forma, Yue Lingua ficou instantaneamente nervosa, pois Li Jiamu raramente a elogiava antes, e Yue Lingua era muito humilde diante dele. Mas quanto mais humilde ela era, mais Yue Lingua se tornava dependente. Ao chegar a este ponto, Yue Lingua lembrou-se de sua infância. Naquela época, com apenas 5 anos, ela acabou nas ruas, vestindo roupas esfarrapadas, catando lixo todos os dias para encher a barriga, vivendo uma vida fria e faminta. Até que um dia, uma pessoa apareceu. Ele resgatou a jovem Yue Lingua, e a pessoa que estendeu a mão para ela era ninguém menos que Li Jiamu, com o apoio da família Li. Yue Lingua sempre sentiu que, se não fosse por Li Jiamu, ela teria morrido de fome nas ruas. Por isso, Yue Lingua obedecia a Li Jiamu de todo o coração. Lingua, você é realmente a pessoa em quem mais confio.
Não se preocupe com o acidente. Quando você voltar, vou contratar o melhor médico da Coreia para tratá-la. Os olhos de Lee Jae-moo estavam cheios de expectativa. Ele parecia já ter visualizado a cena da derrota do chefe Shen. Obrigada, jovem mestre. Após dizer isso, Yue Lingguan desligou o telefone. Mas, assim que desligou, uma pergunta surgiu em sua mente. Como ele soube que sofreu um acidente de carro? Yue Lingguan havia sofrido o acidente apenas ontem. Embora o incidente tivesse aparecido nas notícias, as figuras dela e dos irmãos Shen Yuan não haviam sido mostradas. Teoricamente, poucas pessoas sabiam, no máximo apenas o pessoal do hospital os tinha visto. Será que ele está me investigando? Ele realmente não confia em mim? Naquele momento, o coração de Yue Lingguan gelou. Ela nunca imaginou que o jovem mestre em quem ela confiava incondicionalmente ainda não confiava nela, mesmo depois de ela ter feito tantas coisas. Pensando nisso, uma tristeza invadiu o coração de Yue Lingguan. Enquanto isso, no local do jantar da Big Cat, o apresentador pegou o microfone e começou a falar. Muito bem, vamos agradecer a performance de Kun Kun. Sua performance de canto e dança nos deixou com um gostinho de quero mais, até me deu vontade de pular. Ao lado do apresentador estava Kun Kun do basquete. Ele acabará de terminar sua proeza de jogar basquete enquanto dançava. E na parte de baixo do salão, uma grande quantidade de fãs estava reunida, incluindo alguns haters que o atacavam. Simplificando, eram haters. O próximo número será apresentado por um convidado especial que convidamos. Após o apresentador terminar de falar, ele estendeu a mão para a multidão no salão. Irmão, quem é o convidado misterioso? Você sabe de alguma coisa? Wang Mengmen puxou curiosamente a manga de Shen Yuan. Ela estava curiosa com tudo ali. Irmão, o que você está fazendo? De repente, Wang Mengmen notou algo estranho em Shen Yuan. Ela percebeu que Shen Yuan, em comparação com as outras pessoas ali, formava um forte contraste, parecendo até um pouco excêntrico. Irmão, por que você de repente colocou um capacete? Shen Yuan estava parado no meio da multidão, e sem que se soubesse quando, ele havia colocado um capacete na cabeça. O experiente Shen Yuan há muito tempo não se importava com as opiniões alheias. Shen Yuan se aproximou de Wang Mengmen e disse, Mengmen, agora o irmão vai te mostrar um número. Wang Mengmen, ao ouvir Shen Yuan dizer isso, instantaneamente corou. Mesmo com Shen Yuan usando uma máscara de Batman, isso não impedia o coração de Wang Mengmen de vibrar. Nesse momento, a plateia soltou exclamações de surpresa, e todos olharam para o alto do salão. Olha rápido, parece aquele piano que foi arrematado por um preço exorbitante antes. Isso mesmo, parece o lendário piano de cristal. A Big Cat realmente tem prestígio. Era exatamente o piano de cristal que Shen Yuan havia arrematado e tocado. Então, sob o olhar confuso de Wang Mengmen, Shen Yuan subiu no palco com passos firmes. Isso mesmo, ele queria dar um pequeno presente à irmã e, ao mesmo tempo, expandir seus horizontes. Depois de entender a intenção do irmão Shen Yuan, Wang Mengmen só tinha um pensamento em mente. Que gato! O irmão é realmente muito gato. Naquele momento, Shen Yuan era a pessoa mais bonita do mundo, era até o príncipe encantado de Wang Mengmen. Pensando nisso, os pontos de afeição de Wang Mengmen aumentaram novamente em 5, restando apenas 5 para a superação. Uma única canção chocou a todos. A irmã amou ainda mais o irmão depois de ouvi-lo, a melhor amiga queria roubar o namorado de Xiaolua depois de ouvir, e a atriz queria se entregar ao chefe Shen. Naquele momento, uma pessoa misteriosa apareceu no local do jantar, era Shen Yuan, usando uma máscara de Batman. Shen Yuan sentou-se diante do piano de cristal caríssimo, pensando em como deveria agir esta noite. E a plateia estava cheia de expectativas. Quem é essa pessoa? Não seria o Deus Lang? Além do Deus Lang, parece que ninguém mais seria digno de um piano de cristal tão precioso. Mal posso esperar. No entanto, enquanto a multidão estava cheia de expectativa, Shen Yuan apenas sentou-se no palco por 5 minutos. Durante esse tempo, ele não fez nenhum movimento, apenas manteve os olhos fechados, como se estivesse preparando algo. Ao ver isso, a multidão começou a murmurar, por que 5 minutos se passaram e ele ainda não tocou? Será que essa pessoa está apenas fingindo? Na verdade, ele nem sabe tocar piano, só quer aparecer. Se não, por que ele estaria usando uma máscara? É isso mesmo. Quando essa suposição surgiu, todos começaram a gritar, se não sabe tocar, desça do palco. Pare de se exibir. Havia até quem mostrasse o dedo do meio para Shen Yuan. Mas, diante dessa situação, Shen Yuan permaneceu imóvel como uma montanha, com os olhos ainda bem fechados. Parecia que tudo o que acontecia na plateia não tinha nada a ver com ele. Não é só no local, a festa offline da Damal também começou com uma transmissão ao vivo online, e agora a sala de transmissão ao vivo está um caos de xingamentos. Onde arranjaram esse cara mudo para se apresentar?
A minha internet está lenta? 5 minutos da minha vida foram desperdiçados por esse filho da puta, espero que ele saia de fininho. Nesse momento, na sala de monitoramento dos bastidores, Zhao Yuqi e sua melhor amiga Qian Menmen estavam assistindo a tudo. Shen Yuan foi convidado por Zhao Yuqi especialmente. Ela planejava usá-lo como atração principal, para fazer uma apresentação e adicionar mais assunto à noite de gala.